Olá, pessoal. Então, como eu comentei no Instagram, atendendo a pedidos, né, a gente já tinha essa vontade de trazer conteúdo comentando sobre materiais e publicações recentes de RPG em geral, e acaba sendo meio inevitável a gente partir para o lado das UAs, né, dos Unearthed Arcanas, que é o material de playtest lançado para D&D 5e, porque eles saem o tempo todo. Então, por conta dessa frequência, é até impossível de não recair neles. Eu não sei por que eu estou com isso na cabeça. Se vocês me dão um minutinho, deixa eu tirar. A gente já gravou uma versão, só que infelizmente ela ficou sem o som, por isso que não vai poder ser de primeira vista, perdão. Mas vamos tentar aqui recomeçar. Então, infelizmente, não achei um jeito prático de traduzir o documento. Vocês vão ter que confiar na minha tradução simultânea, conforme eu leio para vocês. Então, para a gente falar aqui do Unearthed Arcana de 2021, Mages of Strixhaven, né, que é os conjuradores de Strixhaven. Strixhaven é uma escola de magia semelhante a Hogwarts e Harry Potter, mas que é um cenário de Magic the Gathering, né, o jogo de cartas, né, o TCG, da mesma editora, da Wizards of the Coast. E eu gosto da escolha aqui do termo Mages, né, em vez de Wizards, para combinar com o tema de que serve para várias classes conjugadoras, não para só magos, que seriam os Wizards, a classe Wizard em D&D. Então, com isso, eles querem já deixar claro que não é só para magos, é para outros conjuradores, como bardos, bruxos, druidas, feiticeiros. E eles podiam muito bem ter colocado um clérigo, né? Mas eu entendo que eles queriam manter a magia arcana e não divina. Então, sem mais delongas, a gente vai ter aqui o Jeremy Crawford, que é o designer principal, o Dylan, que aparece com uma certa frequência, de armas também já fez alguns interessantes. Ele coloca aqui como esse documento apresenta material de playtest, são 5 subclasses para D&D. Cada uma dessas subclasses permite que você interprete um tipo de magia associado aos 5 colégios de Strixhaven. Então é tipo Sonserina, só que é para Strixhaven. Essas subclasses são especiais no ponto de que cada uma está disponível para mais de uma classe, né? Então isso é único, sem precedentes na quinta edição. E até onde eu me lembro, eu não me lembro de um exemplo disso acontecendo em outras edições também. Uma subclasse que serve para mais de uma classe. Mas pode ser meu Alzheimer atacando. Vocês vão me perdoar, essa já é a 4ª hora de gravação. Eu estou um pouco com as cordas vocais da batida. E eu dei aula o dia inteiro, então tem isso. Eu adoro que eles abrem, né, com esse caveat. Então, isso aqui é material de playtest, basicamente falando que eles não se responsabilizam pela qualidade, né, do material, e que eles apreciam o feedback, mas que eles não vão usar de qualquer maneira. Eles não falam isso, mas é o que acontece, eles não se importam muito com o feedback. E sobre o nível de poder, eles falam, isso aqui pode ser muito quebrado ou fraco demais, a gente não sabe muito bem, então não responsabilize a gente por isso. O que eu já acho ótimo, inspira muita confiança, né? Quando você entrega o dever de casa para o professor e você já fala, mas não vai esperando muita coisa, né? Enfim, os colégios que ele fala aqui, Strixhaven é lar de uma série de carinhas de magia, é uma variedade de estudantes e conjuradores. Eles podem estudar a magia de vários modos. Você tem aqui o Lorehold College, que é o colégio dos portadores de conhecimento, basicamente. Ele se dedica à persecução de história através de conversas com os espíritos ancestrais e entendendo, né, os desígnios do tempo em si. Então, eu acho que é uma combinação bacana de elementos, você juntar essa questão de falar com os mortos, né, com os espíritos, e ao mesmo tempo
pensar em como isso é um reflexo de você estar estudando o tempo e a história. Mas eu acho que esse é o tipo de associação que você pode deixar para o jogador fazer, como um flavor, uma descrição opcional. Eu acho meio chato você ficar meio que direcionando ele nesse sentido para descrever as magias dele de uma certa forma. Isso é uma diferença que eu noto muito entre as opções disponíveis entre as primeiras publicações da quinta edição. Então, você tinha, por exemplo, a subclasse de Ladino Ladrão, que ele, a única coisa que ele fazia era ele escalava melhor do que os outros. E atualmente você tem, né, por exemplo, o Ladino Faca da Alma. E o Ladino Faca da Alma, ele tem ataque à distância com armas feitas de pura energia psionica, ou seja, ele não pode perder essas armas, ele cria elas. O dano é super eficiente, porque poucas criaturas resistem a ele. Tem vários efeitos adicionais, enfim. Então, e além de tudo isso, ele já meio que define como que é a origem e a descrição dos seus poderes. Então, eu preferia um pouco as classes anteriores, né, em que você tinha mais liberdade. Ele falava, você escala rápido. A forma como você explicava isso era totalmente a seu critério. Às vezes, se você tinha, de repente, um histórico um antecedente no seu histórico de entretenimento, você podia falar, eu fui um contorcionista ou um equilibrista de circo, e por isso eu tenho maior agilidade para escalar. Ou então, se você for um tabaxi, né, que é um felino humanoide, você fala, isso é proveniente da minha habilidade felina de escalada. Ou então você simplesmente podia falar, tipo, eu inventei uns aparatos mecânicos que me ajudam a escalar. Então tem, por exemplo, sei lá, eu uso meio que garrinhas nas mãos e eu tenho um sapato com mola que me ajuda a escalar mais fácil. Sei lá, né? Mas você inventava a sua desculpa. Se o Ladino Ladrão fosse publicado recentemente, ele provavelmente viria com uma coisa tipo: escolha um dos 3 tipos de ladrão. O ladrão felino. Você tem uma ancestralidade felina que blá 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 blá, você sempre cai de pé. O ladrão, o ladrão inventor. Você inventa tractans e bugigangas que te proporcionam benefício, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu não gosto muito desse controle meio absoluto que eles tentam ter sobre a narrativa. Né? Só me dá uma mecânica legal que eu invento o personagem, pode ficar tranquilo. Mas eu acho que eles fazem isso atualmente por questão dos jogadores não estarem acostumados, talvez, não sei. Os novos jogadores não têm experiência com essa parte narrativa, então eles tentam sugerir narrativas. Mas eu acho que é um pouco controlador, eu não me sinto muito confortável. Em seguida, a gente tem o Prismari College, que é o colégio Prismari, porque prismático, né, que é um termo que eles usam no sistema associado a coisas iridescentes, né, que tem as 7 cores do arco-íris, e cada cor é associada a um elemento. Então, é porque esse colégio se trata de usar os elementos, né, vários elementos. Então, ele é dedicado às performances de artes visuais e a fortalecer as performances de artes visuais fortalecidas pelo poder dos elementos. Então, em muitos aspectos, né, previsivelmente, isso aqui pisa no calo do monge e do ladino. Quandrix College, né, que vem ali numa referência, talvez sutil, talvez explícita, à quântica. Né? Então, quântico, que lida com matemática, né, com estudos probabilísticos, com física, e você vê como eles tentam usar isso no colégio Quandrix, mas meio que falha miseravelmente. É dedicado ao estudo e à manipulação dos princípios essenciais, né, nucleares, matemáticos da natureza. Então, aquelas coisas tipo, o número de ouro, né, o número áureo, como ele aparece em vários lugares, no girassol, no caracol, blá, 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 esse tipo de coisa.
Você tem ali o Silver Quill College, né, que seria o colégio da pena de prata. Pena de escrever, no caso. E aí eles têm várias mecânicas que têm essa temática de tinta, né? E entre os que apareceram aqui, o meu preferido foi esse, vou ser bastante sincero. Tem os seus probleminhas, mas eu achei que foi o que ficou mais interessante, mais bem desenvolvido. Então, ele é dedicado à magia das palavras, seja com discursos encorajadores, que dão um up nos aliados, ou discursos penetrantes que trazem uma desvantagem para os seus inimigos. E, por fim, o Witherbloom College. Né? Bloom, essa ideia de florescer, Wither, de morrer, perecer, então traz essa dualidade que é muito característica de todo Strixhaven. Né? Eles são dedicados à alquimia de vida e morte e a extrair as energias devastadoras de ambos. Aí fala sobre como usa essas subclasses e tudo mais, enfim, como você escolhe essas coisas, como a subclasse pode pertencer a mais de uma classe, esse tipo de coisa. Eles falam para você usar isso quando ela é compatível com a sua classe. Você pode escolher essa subclasse uma vez. Não, pera. Você pode usar essa opção de subclasse desde que seja compatível com a classe do seu personagem. Eu não gosto muito quando eles deixam na sua mão, deixam em aberto. Eu sinto que eu pago pelo jogo para eles já virem com essa parte esclarecida e não a parte narrativa. A narrativa devia ser eu que faço e a regra é eles que fazem, mas parece que está invertido. Então, para a gente dar uma olhada ali nos conjuradores portadores do conhecimento. Os conjuradores portadores do conhecimento são particularmente preocupados com as forças que são subjacentes e motivadoras da história. Sacando a inspiração dos estudiosos e aventureiros de eras passadas, eles manifestam o poder arcano do passado através de dioramas etéreos e proezas fantásticas de batalha. Os portadores de conhecimento são frequentemente encontrados com espíritos há muito mortos, invocados ao seu lado. Porque quem melhor para ensinar a história antiga do que aqueles que experimentaram em primeira mão? Então, vai misturar essa questão de história, de fluxo temporal, de espíritos. Eu só sinto que é muita coisa para ficar mesclando e sobra pouco espaço para você colocar sua própria personalidade, seu próprio toque no personagem. Ele já vem muito pré-definido. Claro que tudo isso é opcional e tal, mas eu prefiro que não venha com isso. Aí, sobre como usar a subclasse, é meio inútil. As magias dessa subclasse. Você aprende a magia chama sagrada, o truque chama sagrada e a magia de primeiro nível, compreender línguas. Então, qual que é o comentário a respeito disso? Bom, a princípio, a gente tem que ver que essa subclasse está disponível para bardos, para bruxos e para magos. E essas três classes são muito diferentes. Né? O mago ele tem magias em abundância que ele pode usar, mas elas não são particularmente mais fortes. Os bruxos eles têm poucas magias que sempre são tão fortes quanto possível. E o bardo ele tem uma ação bônus que já é característica dele, que é padrão. Então, se tiver outras opções de ação bônus, ele fica meio dividido. Então, são conjuradores que são muito diferentes para você colocar uma mesma subclasse para todos. Você acaba não aproveitando o que cada classe tem de melhor, o que é essencial em cada classe, e colocando coisas que são irrelevantes para aquela classe. Então, para a gente dar uma olhada, a chama sagrada ela é particularmente inútil para o bruxo, porque ele já tem acesso ao melhor truque do jogo para dano. É claro que traz um pouco de versatilidade no ponto de que é um tipo de dano diferente, né, porque a rajada mística do bruxo tem dano de força e isso aqui tem dano radiante, rajada mística por acerto, isso aqui é salvaguarda.
Então, tem essa versatilidade, mas eu não sei se contribui muito para qualquer um deles. E compreender línguas, que é legal, eu acho que é bem temático. Também eu não vejo como isso aqui se encaixa na temática da subclasse. Aí ele fala sobre como você aprende novas magias e tal, e ele faz a observação de que se você for um mago, você adiciona isso ao seu livro de magia sem gastar ouro. Só que, né, mantendo aquela tradição de que o bruxo, é meio meme, ele é a única classe conjuradora que não recebe as magias de graça. Ele tem que substituir as que ele já sabe. Então, por um lado é bom eles terem mantido isso para manter consistente e balanceado com as outras subclasses. Por outro, eles podiam abolir isso de vez, né, de todos os bruxos. Mas enfim, seguindo em frente. Ele tem acesso a magias como knock, né, bater, localizar objeto, falar com mortos, espíritos guardiões, olho arcano, forma de pedra, mudar pedra, e onda destrutiva e conhecer lenda. Essas aqui, tem algumas que você entende que ele coloca como se fosse um flavor para você descrever como o espírito interagindo com o ambiente em vez de você. Então, isso aqui talvez o espírito abrindo a porta por você, o espírito localizando o objeto, o espírito indo ver as coisas por você, né? Falar com os mortos faz sentido, espíritos guardiões faz sentido, conhecer lenda faz sentido, mas moldar pedra e onda destrutiva não fazem sentido. Não faz o menor sentido. Outra coisa que você ganha nessa subclasse é o companheiro ancião, né, o companheiro ancestral. E o que eu percebi é que isso aqui é extremamente quebrado. Por quê? Vocês vão perceber, ele é como se você tivesse um membro adicional no grupo, um jogador a mais. Ele é extremamente forte, muito mais forte do que um personagem seria, a qualquer nível. Ele tem uma série de capacidades que, além de serem muito boas, eles existem a despeito de tudo que já é do mago. Então ele é estupidamente forte comparado a qualquer outra coisa. Então você aprende a chamar os espíritos dos mortos anciãos e dar um lar temporário a eles nos restos de estátuas velhas. De novo, ele está me dizendo como que eu tenho que descrever, eu não gosto disso. Eu entendo que é opcional, mas eu não gosto disso. Então, eles podem permanecer por mais tempo nesse plano para fortalecer os seus estudos e auxiliar nas suas batalhas. Uma coisa estranha sobre essa subclasse é que ela tenta ser uma subclasse de mago marcial. É um conceito que eu gosto muito, eu queria que existisse em D&D, mas não dessa forma, porque não foi muito bem feito. Porque o princípio dessa subclasse é que você vai ter uma estátua que luta por você. Então ela vai ser o seu escudo. Você vai ficar ali na retaguarda, atacando de longe, e essa subclasse vai partir para a porrada na sua frente. E ao tempo todo, a subclasse tenta te convencer a ir para a linha de frente, só que não tem condição de fazer isso como um mago, né? Ele não te dá nenhuma habilidade que te permita fazer isso, exceto em níveis muito altos, mas até aí você já passou o jogo inteiro na linha de fundo, então não tem como você de repente ir para a linha de frente. Então tudo isso é muito estranho. Quando você termina um descanso curto ou longo, você pode chamar um espírito e se vincular com ele. Ele vem para habitar uma estátua desimpedida, de tamanho médio, a até 3 metros de você, e serve como seu companheiro ancestral. Ele traz as estatísticas disso aqui. Não é bacana, incrível. Você pode escolher 3 tipos de espírito para encarnar. Pode ser um curandeiro, um sábio ou um guerreiro, e cada um tem um tipo de efeito especial, que é único. E a sua escolha de espírito determina os traços, né, as ações especiais dele. A estátua determina a aparência do espírito.
O companheiro ancestral é amigável com você e com os seus companheiros e obedece os seus comandos. Em combate, o companheiro compartilha da sua iniciativa, o que eu gosto, porque geralmente a iniciativa fica meio poluída quando você tem um monte de coisinha invocada no combate, animalzinho invocado, enfim, e aí acaba poluindo a iniciativa. Mas ele faz o seu turno imediatamente depois do seu, que é bastante simples, elegante, gosto disso. Ele pode se mover e usar as suas reações por conta própria, mas a única ação que ele faz no turno dele é a ação de desviar, a menos que você use a sua ação bônus no turno para dar um comando para ele fazer outra ação. Isso é bacana para a maior parte das classes, mas não é para o bardo. Né? Então, coloca já uma diferença muito grande, porque o bardo já tem a inspiração básica, que é uma ação bônus padrão dele. Então, isso aqui não sinergiza muito bem com o bardo, que geralmente é o único conjurador que parte mais para o combate. Então, fica um meio termo meio estranho. E até o mago geralmente tem outras magias de ação bônus que ele prefere usar. Essa ação pode ser uma do stat block dele ou qualquer outra ação. Se você estiver incapacitado, ou seja, se desmaiar, seu companheiro pode fazer ações normalmente, não só desviar. Eu acho isso um pouco estranho, porque está dizendo que se você estiver acordado, o bicho não consegue agir por conta própria, mas se você estiver inconsciente, ele consegue. É um pouco bizarro isso. Eu acho que narrativamente não faz sentido. Como uma ação, você pode tocar o seu companheiro ancestral e gastar um espaço de magia de primeiro nível ou maior. E aí, dependendo do nível do seu espaço de magia, o companheiro recupera 10 vezes aquele nível. Isso aqui não é muito útil. Por quê? Porque, primeiro, ele tem pontos de vida bastante altos para ser um membro extra da classe. Especialmente o guerreiro, que é difícil de acertar, 16 de classe de armadura, é meio difícil de acertar. E mesmo se ele morrer, ele tem uma coisa chamada Fortitude Anciã, que é meio como uma habilidade de zumbi. E se ele cair a 0, ele pode fazer uma salvaguarda de Constituição, uma DC de 5 mais o dano recebido, a não ser que seja um ataque crítico. E aí, se ele tiver sucesso, ele cai a 1 de vida, em vez de cair a 0 de vida. Então ele já é difícil de matar. Não vale muito a pena usar um espaço de magia para curar ele. Lembrando que no nível 1, o mago, por exemplo, só tem 2 espaços de magia. Né? Então você vai estar gastando recursos muito significativos se você fizer isso. O bruxo, em qualquer momento, ele tem poucos espaços de magia, uma quantidade ridícula. Então, não vale muito a pena você ficar gastando para esse tipo de coisa. Ou seja, a habilidade como um todo é irrelevante. O companheiro perece se ele cair a 0 pontos de vida. Quando você faz um novo vínculo com outro companheiro em um descanso curto ou longo, ou quando você morre. Quando o companheiro perece, o espírito retorna para o seu plano de origem e a estátua se torna um objeto inerte. Eu acho isso legal, porque abre o precedente para você usar, às vezes você encarna um espírito mau. Né? Quais são as implicações disso? Talvez pudesse ser melhor trabalhado. Aí a gente deu uma olhada lá, né? Várias coisas são influenciadas pelo bônus de proficiência, o que é um problema. Eu já vou falar por quê. Primeiro porque a percepção passiva do bicho fica super alta e, pela regra, ele deveria perceber qualquer tipo de coisa. Poucas coisas precisam de mais do que o 16 que ele teria no nível 1 para perceber. Então, ele literalmente vai ser um radar o tempo todo. Isso já é bastante forte, porque você nunca vai ser surpreso. Que mais? Ele tem essa característica especial, se for um sábio, né, que ele dá um bônus de mais 2 para testes de inteligência e sabedoria. Não é tão útil para o mago, porque geralmente o mago já tem uma inteligência alta, mas ainda é bacaninha, né? Serve, algo passivo.
Que mais? As ações, ele tem o golpe espiritual, então ele faz um ataque usando um modificador de magia seu, que é bastante forte já, mas como se não bastasse, ele dá um D8 de dano, que é uma espada curta, mais 2 da força dele, e por algum motivo ele soma o seu bônus de proficiência no dano, e é dano de força, que geralmente não é resistido. Então, o dano dele vai ser muito maior do que o de qualquer outro personagem em qualquer nível. Isso é um pouco bizarro. Isso, né, sem contar o fato de que eles estão te restringindo a ataques corpo a corpo, do alcance de 1,5 m. É só quem está adjacente à estátua. Logo, não dá para você invocar um arqueiro. E isso é um pouco chato, eu acho. Luz do curandeiro é uma ação específica do espírito curandeiro. O companheiro escolhe uma criatura até 5 metros dele, se acende com uma luz revigorante e a criatura ganha um D8 mais o seu bônus de proficiência em pontos de vida temporários. Ou seja, é algo bastante forte também, porque não precisa ser durante o combate. A qualquer momento do dia, você pode simplesmente dar, em média, 7 pontos no nível 1. 7 pontos de vida temporários para os seus aliados todos. Que é basicamente o dobrar a vida deles, na maior parte dos casos. Então, isso é um pouquinho bizarro. Isso é bem forte. Vai chegar todo mundo com o dobro da vida esperada. Como que você balanceia um combate para isso? Reações. Né? Se você for o guerreiro, você vai ter uma reação. Quando uma criatura até 1,5 m do companheiro, ou seja, adjacente, faz uma salvaguarda de força ou destreza, o companheiro se interpõe entre a criatura e o perigo. A criatura pode rolar um D4 adicional na salvaguarda. Então isso é um pouquinho broxante, ser bem sincero. Um D4 a mais, não sei, é uma habilidadezinha legal, mas um D4 a mais, não sei se faz muito sentido, né? E não tem nenhuma descrição de que ele vai levar dano, nem nada do gênero. Então fica um pouquinho no ar, assim, parece meio OP. O fato de que ele pode fazer isso possivelmente sem levar dano, né? E ao mesmo tempo, um D4 a mais é meio ridículo. Em seguida, a gente tem aqui as lições do passado. Eu vou pegar uma água e já. Ok, de volta, só alegria. Bom, lições do passado. Através dos seus estudos, você aprendeu como ouvir melhor e levar a fundo os aprendizados da história. Quando você se vincula com um espírito ancestral, um companheiro ancestral, você ganha os seguintes benefícios, dependendo do tipo de espírito que você escolheu. Então, o curandeiro, os seus pontos de vida máximo aumentam por uma quantidade igual ao seu nível nessa classe. Não sei, é um pouquinho tosco, vou ser bem sincero, não ajuda muito. Parece que é um incentivo para você ir para a linha de frente, mas realmente para uma classe conjuradora não faz muita diferença. O aumento vai ser ridículo. E você ganha o mesmo número de pontos de vida, né, para ficar com a vida cheia alta. Quando você recupera pontos de vida com a magia, você recupera um D8 adicional. Então, basicamente, você está virando assim, um clérigo. Não tem muito o que dizer, ele está realmente substituindo um clérigo, porque esse cenário de Strixhaven, né, geralmente não usa clérigo, não usa magia divina. Então, eu imagino que eles têm que ter uma forma de substituir e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto quando uma classe pisa no calo da outra, né? Ela invade o espaço da outra. Uma classe é uma classe, outra classe é outra classe. Né? Elas têm as suas coisas que as tornam únicas e que fazem com que você escolher uma classe seja relevante. O sábio, você tem vantagem em testes de habilidade usando arcanismo, história, natureza e religião.
Então, isso é um pouquinho tosco para a gente parar para pensar, porque desde o nível 6, em que você recebe essa habilidade, o mínimo que o mago vai ter nesses testes, que são todos de inteligência, somando todos os modificadores mais isso aqui, lembrando, vantagem numa rolagem é o mesmo que você somar mais 5 matematicamente. Claro, para termos de jogo, às vezes dá uma diferença ou outra, mas para matemática, só para a gente ver o cálculo do balanceamento. Então, somando tudo isso, mais 5, que é essa vantagem, você vai ter um mago rolando mais 10 nível 6, em qualquer um desses testes. E ainda assim, né, tendo chance de falhar. E enquanto isso, no nível 20, supondo que é um mago otimizado e está rolando algo como arcana, que ele provavelmente vai ter proficiência, ele vai ter um bônus de mais 18. Né? Lembrando que a regra oficial, confirmado pelo Jeremy Crawford, né, o designer principal do jogo, é de que você não pode rolar, né, mesmo que você role abaixo do seu atributo passivo, em qualquer perícia, você vai usar o passivo, ou seja, é como se você não pudesse tirar menos de 10 no dado. Se você for jogar segundo as regras, isso é ridículo, porque você vai ter sempre, no mínimo, 28 em qualquer teste. Então, só faz o seguinte, fala, você sabe, né? Então, um número de vezes igual ao seu modificador o seu bônus de proficiência, você pode escolher ter sucesso em um teste relacionado à área do sábio que você invocou. E aí tem esse porém, né? Você vai escolher o quê? Um sábio druídico, um sábio religioso, um sábio arqueólogo, um sábio arcanista, né? E aí você teria que fazer essa escolha durante o descanso, no qual você se vincula, né? Então teria toda essa pegada interessante, em vez de você simplesmente dar vantagem em todas as áreas. Então seria um pouquinho mais legal, seria um pouquinho mais interessante, porque o jogo é interessante quando você faz escolhas. Quando você tem que fazer escolhas que são relevantes, que têm implicâncias, escolhas significativas que afetam o jogo. E aí você poderia não ter esse efeito adicional que é meio esdrúxulo, que não tem nada a ver com o sábio, né, que é, adicionalmente, uma vez por turno, quando você inflige dano a uma criatura com uma magia de primeiro nível ou maior, você pode infligir o dano adicional de 1d8 de força. Isso meio que mata a temática de que é um estudioso, porque ele está sendo usado para dar dano. Então, para fins práticos, é o mesmo que você usar um guerreiro. Só que tem um efeito a mais. Então, eu preferia que não existisse esse efeito, para ser bem sincero. Eu entendo que ele pode ter essa desculpa narrativa de que, você invocou um arcanista que te ensina a fazer uma magia mais forte, só que, pô, amor, o sábio é o sábio, deixa ele ser o sábio, sabe? Deixa ele dar a vantagem dele. Numa sessão de exploração, você usa o sábio, numa sessão de combate, você usa o guerreiro, ou algo do gênero. Então eu preferia que fosse um pouco mais único, né? Não precisa dar dano. Ele deixa o dano de lado, é o sábio, é um sábio. E aí a gente tem um espírito guerreiro. Se você usar a sua ação para conjurar um truque, você pode fazer um ataque com arma como parte dessa ação. Se o ataque com arma atingir, o alvo recebe um D8 de dano radiante adicional. Então, faz sentido para um guerreiro. Um guerreiro, ele vai te fazer dar mais dano. Só que é uma habilidade que é meio tomada já do Cavaleiro Arcano, então tá roubando uma habilidade de outra classe, que eu não gosto. Eu não gosto que isso aconteça. Eu preferia que o tipo de dano aqui fosse de força e não radiante, eu acho que ficaria mais interessante. Mas isso é uma preferência minha. Eu acho que faria mais sentido, porque dano radiante geralmente é reservado para clérigos, né, para classes que são divinas. Aí quando você se
vincula um novo companheiro, o antigo some, normal. Ecos de guerra. Ao puxar magia do passado, você pode causar que as feridas antigas de um oponente ressoem como novas. Uma vez por turno, quando uma criatura que você pode ver acerta um ataque, né, uma rolagem de ataque, você pode usar a sua reação para forçar o alvo a fazer uma salvaguarda de sabedoria contra a sua dificuldade de magia. Esse é um problema que eu tenho com essas subclasses aqui, que eu acho que elas poderiam ter salvaguardas mais interessantes, né, especialmente por serem temas de estudiosos, de escola de magia. Poderiam ser salvaguardas de inteligência, salvaguardas de carisma, né, para dar uma variada. Salvaguarda de sabedoria tem um monte de magia, um monte de efeito que dá. Até de constituição, podia ser, mas é comum. Então, gostaria que fossem salvaguardas um pouco mais diferentes, porque já que você está fazendo material novo, faz ele diferente. Na salvaguarda de sabedoria, eu já tenho várias, não preciso mais. E em caso de falha, o alvo se torna vulnerável a um dos tipos de dano infligidos pelo ataque. Por quê? Às vezes você tem uma espada que dá dano cortante, mas ela também é mágica e dá dano de fogo. Você escolhe um desses danos para ele ser vulnerável, ou seja, ele vai receber o dobro. Essa vulnerabilidade dura até o fim do turno, do próximo turno do alvo, e afeta também o dano do ataque que ativou a habilidade. Então, esse ataque, né, o dano também é dobrado, e só que tem essa pegada de que ele dura até o fim do próximo turno do alvo. Então isso é um pouquinho chato, porque se você usar essa habilidade logo antes do turno do alvo, ela acaba meio que imediatamente. E a única vantagem de ser no fim do turno do alvo é o fato de que, de repente, ele passa numa armadilha, ou ele ativa algum outro tipo de efeito que gera esse tipo de dano. Só que isso é uma exceção tão circunstancial que realmente não vale nem um pouco a pena ter isso aqui. É preferível que dure até o começo do seu próximo turno mesmo e deixa todo mundo do seu time atacar o cara. Você pode usar essa reação, número de vezes igual ao seu bônus de proficiência e recupera tudo ao fim do descanso longo. Uma coisa que tem nessas classes novas que eu preferia antes é a questão de que eles colocam tudo dependendo do bônus de proficiência, né? Eu entendo do ponto de vista do design de jogos o porquê que isso é feito, porque o bônus de proficiência já é a métrica, né, a variável que mede o quão bom o seu personagem é nas coisas que ele faz. Se você coloca outra métrica, por exemplo, o número de vezes igual ao seu modificador de carisma, você está usando duas métricas para medir a mesma coisa, o quão bom o seu personagem é no que ele faz. Só que eu acho que mesmo assim vale a pena ficar com os atributos. Por quê? O bônus de proficiência, ele cresce sozinho conforme você ganha níveis. O atributo não, ele só aumenta se você escolher aumentar. Então, quando você coloca uma habilidade dependente do atributo, você faz com que o jogador sinta que as escolhas que ele fez importam. O fato de que ele aumentou determinado atributo importa. Ou se ele deixou de aumentar, também importa, embora negativamente. Então você faz com que as escolhas dele soem importantes, relevantes. Com o bônus de proficiência isso não acontece, porque ele aumenta sozinho, independente do que o jogador faça. Aqui a gente vai ter a última habilidade da classe, que é os desígnios da história. Nível 14 ou mais. Né? Você vê que eles são nível X ou mais, por quê? Porque como são várias classes diferentes, né? Então, por exemplo, feiticeiro que tem a subclasse ganha no nível 1, mago ganha a subclasse no nível 2, bardo ganha a subclasse no nível 3. Então, como são diferentes, não tem como eles preverem se vai aumentar no nível 1, 2 ou 3. Aí eles colocam 1 ou mais. Né? Então, os desígnios da história. Ao se colocar, né, ao se apoiar sobre os desígnios caóticos da história, você aprende como canalizar brevemente a natureza selvagem do tempo em si.
Alguém claramente na Wizards tem um certo tesão por esse tema caótico, né, tanto que eles publicaram ali o Feiticeiro de Origem Selvagem, que tem todo esse tema de caos também. Eu acho que eles podem dar uma segurada, né, não precisa tudo ser caótico, algumas coisas só funcionam mesmo, não precisa ser caótico. Com uma ação bônus, você entra num estado de caos cronal, cronal tem a ver com o cronos, o tempo, né? Um caos temporal. Quando você entra nesse estado e o começo de cada um dos seus turnos subsequentes, enquanto estiver nesse estado, você ganha um dos seguintes benefícios da sua escolha. Então, sorte, você recebe breves flashes do futuro, podendo se preparar para golpes vindouros. Quando você fizer uma salvaguarda contra um efeito que inflige dano, você pode rolar um D6 e somar o número rolado ao total. Então, qual que é o meu... Perdão pela minha garganta, como eu disse, eu já estou falando há algum tempo, isso dói um pouco. Quando eles reforçam que são coisas que dão dano, isso acontece bastante nessa UA, eu acho que eles estão reforçando muito o lado do combate, né, que não é exatamente o que eu preferiria. Eu preferiria que eles deixassem mais em aberto para que fosse um pouco mais livre, às vezes para coisas narrativas, para efeitos da história, não só para combates. Então, eu preferiria que ficasse mais em aberto nesse sentido, que não fosse só para coisas que dão dano. Resistência. Você pode rebobinar o tempo. E com isso você costura as feridas, assim como conforme elas vão acontecendo. Você tem resistência a dano de impacto, né, de concussão, dano perfurante e dano cortante. Eu acho que não tem muito a ver, narrativamente, você relacionar resistência a dano com a ferida se fechando, e eu acho que é muita coisa acontecendo nessa classe, falar com o espírito, conhecer a história, rebobinar o tempo, ter flash do futuro, eu acho que é muita coisa acontecendo. Você já tem o mago da cronologia, que é oficial, criado pelo Matt Mercer para o cenário de Exandria, mas que é oficial para D&D. Então, eu acho que não tem necessidade de colocar tudo isso dentro do personagem. Como eu disse, sobra pouco espaço para você colocar a sua personalidade nele. E, por fim, suavidade. O tempo gagueja, né? O tempo dá uma travada. Ele desacelera os outros, mas impulsiona você para frente. O seu movimento aumenta em 5 metros e você não provoca ataques de oportunidade. Isso aqui é uma habilidade muito legal para um mago que vai para a linha de frente, um conjurador que vai para a linha de frente. Porque você pode ir para a linha de frente, faz seus ataques, e depois você volta sem levar golpes por ter saído do alcance do cara. E aí você sai de perto dele. Isso é ótimo. Seria melhor ainda se ocorresse nos níveis baixos. Né? Então, tudo isso aqui, eu acho que seriam ótimas habilidades para níveis baixos. Para você já ir usando esse estilo de jogo do conjurador de linha de frente ao longo do jogo todo, não só nos 45 do segundo tempo. E ao mesmo tempo você poderia passar essas habilidades como companheiro ancestral, que são muito fortes, mais para frente, sem nenhum problema. E mais? Esse benefício dura até o começo do seu próximo turno. Você não pode escolher o mesmo benefício 2 rodadas em seguida. Meio chato, né? Pô, deixa o cara usar, as habilidades são deles, deixa ele usar. Esse estado dura por 1 minuto e acaba mais cedo se você estiver incapacitado. Uma vez que você use essa habilidade, você não pode usar de novo até acabar um descanso longo, ou a menos que você gaste um espaço de magia de 4º nível ou maior para usar de novo. E aqui a gente vê um grande problema. Porque essa subclasse ela está aberta para bardos, bruxos e magos. Bardo e mago, bacana.
Eles têm vários espaços de magia, de vários níveis, inclusive muito maiores do que quarta. Bruxo não. Ele só tem 4 espaços de magia no máximo, que são no máximo de nível 5. E ele sempre que ele usa, vai ser de nível máximo. Então, toda vez que um bruxo usa isso, ele está gastando um recurso raríssimo dele. E para quem for falar, mas e as invocações, aliás, como é que chama? Os arcanos místicos do bruxo não são espaços de magia. Tá? É um uso especial de magia de sexto nível. Um uso especial de magia de sétimo nível. Não é um espaço de magia de sexto nível. Então, para o bruxo, cara, é completamente diferente isso aqui do que é para um mago. Não dá para você comparar, você usar essa subclasse como uma subclasse comum para as 3 classes. Não funciona assim. Ela simplesmente não casa tão bem. Em seguida, a gente vai para os conjuradores Prismari. Servem para druidas, feiticeiros e magos. É legal porque tem esse tema elemental, né? E é bom que ele serve para druidas relacionados à natureza e com magos e feiticeiros, que geralmente podem ter origens elementais ou serem elementalistas. Mas os Prismari usam surtos de energia elemental para expressar quem eles são e como eles veem o mundo. Para eles, magia e movimento são uma mesma coisa. Ambos são manifestações da criatividade pura e crua, através da qual obras de arte, né, obras de mestre, podem ser feitas. Em sua busca das artes, alguns magos Prismari se focam em aperfeiçoar os detalhes finos e requintados das suas técnicas, enquanto outros preferem desencadear a sua criatividade selvagem em visões e espetáculos já enfeitiçantes de poder elemental. Então, basicamente, o cara é um acrobata que usa os elementos. Aí a parte inútil de como usa essa subclasse. Habilidades criativas. Acho que é ótimo, muito bom você ter habilidades criativas, é importante para quem joga RPG. Você escolhe 2 proficiências da sua escolha: acrobacia, atletismo, natureza ou atuação, né, performance. Eu acho, particularmente, que o melhor seria eles colocarem como performance e natureza obrigatórios, porque meio que é o coração da classe, e deixar você escolher qual tipo de espetáculo você faz. Se envolve acrobacia, se envolve ser o homem mais forte do mundo, enfim, aí deixar você escolher um dos 2. E também não ia matar ninguém, uma proficiência a mais para o mago. Se tivesse bardos, claro, seria uma coisa diferente, porque bardo já tem um monte de proficiência. Sei lá, arte cinética, arte cinemática. Você pode usar a ação de disparada, né, de correr, como uma ação bônus, e quando você usa essa ação bônus, você pode usar um dos seguintes efeitos adicionais. Então, você tem meio que essa rasteira boreal, né, essa varrida boreal, que tem a ver com a aurora boreal, para dar esse tema ártico de gelo. E você tem o furacão de fogo, né, essa outra habilidade para mostrar a dualidade, né, os opostos aqui. É bacana. Eu acho que eles só não foram muito criativos, mas é uma ideia legal. E qual que é a ideia disso aqui? Água congelada revolve em torno de você. Até o fim do seu próximo turno, você pode se mover através de superfícies de água como se fossem chão sólido e inofensivo. Adicionalmente, quando você quando você sai de um espaço a 1,5 metro de uma criatura, ou seja, você sai do alcance dela, você pode forçar a criatura a fazer uma salvaguarda de força. Força é melhor do que sabedoria, constituição, mas ainda assim poderia ser diferente, contra a sua dificuldade de salvaguarda. Em um caso de falha, a criatura fica caída e ela não pode ser afetada pela água mais de uma vez por turno.
Então, algumas observações sobre isso. Claramente, a estratégia dessas habilidades é o quê? Você usa a sua ação para desengajar, para você não levar ataque de oportunidade. E aí você usa a sua ação bônus para sair correndo. E ainda tem um efeito adicional, que seja de derrubar o cara ou de dar dano com o fogo. Mas, uma coisa que eu acho que eles colocam essa descrição aqui para mostrar que, sei lá, se tiver mais de uma pessoa com essa subclasse, você não pode derrubar o cara 2 vezes? Não sei. Mas isso é meio inútil, eu acho, colocar. Mas eles não preveem um problema, que é a questão do fogo. Então, chamas cobrem os seus passos. Uma vez antes do fim do seu turno, você pode forçar cada criatura a 5 pés de você, não 1,5 m, a fazer uma salvaguarda de destreza. De novo, poder ser de outra coisa. Outra sua dificuldade. Em caso de falha, a criatura recebe dano de fogo igual a 1d4 mais o seu modificador de magia. Isso é um dano bem da hora, até para um nível 1, que é quando você ganha essa habilidade, né? E se torna irrelevante em níveis altos. Então é o pior tipo de habilidade na minha percepção, que é uma habilidade que ou ela é muito forte ou ela se torna inútil rápido. Em termos de se vai dar dano, né? Dá dano de verdade. Mas a gente tem essa questão de que dá dano em área, em todo mundo em volta de você, o que já é bem legal, já é bem forte. E tem a questão de que eles não preveem, que eles acham que você vai tomar a ação de desengajar para sair do combate, sem levar ataques por se distanciar, e aí ainda vai dar um daninho a mais quando eu estiver correndo. Mas e se você não fizer isso? E se você usar a sua ação para usar uma magia que dá dano? Então, por exemplo, você usou sua ação para usar um truque raio de fogo, que já deu um dano no cara. Aí você sai de perto dele e ele fica sujeito a esse efeito seu. Só que quando você sai de perto dele, você também desencadeia o ataque de oportunidade dele. E eles não esclarecem o que resolve primeiro, se é o ataque de oportunidade ou se é esse efeito. Porque o que acontece? Qual que é a implicação? Se esse efeito resolver primeiro, tem chances de você matar o cara antes dele conseguir te atacar. E aí você não leva o dano. Se o ataque resolve primeiro, ele consegue te dar o dano antes dele cair, né? Supondo que ele caia. E pode ser até que se ele te fizer cair, né, se ele te derrubar com dano, você não vai conseguir usar essa habilidade para dar dano nele. Então é um pouco estranho. E eles precisariam esclarecer melhor em que ordem que isso acontece. E aí tem uma terceira habilidade, né, que é tipo o salto da luz do trovão, algo assim, bem nome de anime. Jesus, quero dar aula amanhã. Você assume uma forma ágil de relâmpago. Até o fim do seu próximo turno, você pode se mover através do espaço de outras criaturas. E você não provoca ataques de oportunidade. Então, de novo, é aquele mesmo incentivo para você ir para cima. Se você terminar o seu turno dentro do espaço de uma criatura, você é empurrado para o espaço adjacente mais próximo, não ocupado. Então essa habilidade é legal até, ela é bacana. Eu acho que ela é bem pensada, bem equilibrada. Você pode fazer uma série de coisas mais criativas com ela. Uma observação sobre isso é que a maior parte das outras habilidades que envolvem você se mover através do espaço de outras criaturas ou outros objetos implicam em você levar dano enquanto anda ou depois que acaba o movimento, se você ainda estiver dentro de outra criatura. Inclusive, é o caso da subclasse, se não é a próxima, é outra, que vai vir aqui nesse documento. Então, o fato de que essa aqui pode fazer isso sem levar dano nenhum é um pouquinho forte em relação a outras habilidades semelhantes. Né? E lembrando, é de nível 1. Mas tirando isso, ela é bem bacana. Eu acho que ela é melhor bolada do que as outras duas.
Você pode usar essa ação bônus, o número de vezes igual ao seu modificador, ao seu bônus de proficiência, e recupera todos os usos ao fim do descanso longo. Aqui, meio favorito. Então, habilidade de nível 6 ou maior, meio favorito. Você aperfeiçoou suas formas elementais, suas formas de manifestação elemental, para se adaptar melhor às suas ideias. Escolha um dos seguintes tipos de dano: frio, fogo ou relâmpago, e você ganha resistência a esse tipo de dano. Perfeito, eu acho que é muito boa. Parece bastante normal, bastante agradável. O problema entra mais para frente. Adicionalmente, quando você conjura uma magia usando um espaço de magia que inflige dano do tipo de dano que você escolheu, você emite uma aura espetacular de arte, uma aura artística espetacular, que se estende a 1,5 metro de você em todas as direções, então todo mundo que estiver imediatamente em volta de você, mas não através de cobertura total, ou seja, não atrás de uma parede, óbvio. E ela dura até o fim do seu próximo turno. Enquanto a aura está ativa, cada criatura da sua escolha tem resistência contra o tipo de dano que você escolheu. E conforme você molda o seu meio elemental favorecido em torno deles. Eu tenho alguns problemas com isso, que são: você usa magia, por algum motivo você faz uma aura artística de espetáculo, e aí, por algum motivo, você fazer a sua aura artística de espetáculo faz com que as pessoas tenham resistência a dano. Tudo bem, eu entendo que eles supostamente estão conectando uma coisa na outra, mas eu acho que é uma conexão tão artificial que nem faz sentido. Mas tudo bem. Só que pensa assim, imagina, você escolhe fogo, aí você está lutando numa geleira, e você faz isso e as pessoas vão ter resistência a fogo porque você está moldando o meio elemental do fogo. No gelo, então assim, tem certas situações em que isso aqui simplesmente não faz sentido. E você pode mudar a sua escolha de dano, de tipo de dano, ao fim de um descanso longo. Geralmente, as classes anteriormente, elas pediam que você escolhesse quando você ganha habilidade e depois você fica com aquela escolha. Eu entendo do ponto de vista do design, porque que eles mudaram, né? Afinal de contas, é difícil prever que tipo de, no começo da campanha, né, prever que tipo de dano vai ser relevante no fim da campanha, você não sabe. Mas, ao mesmo tempo, é meio que parte da graça que a sua escolha faça diferença no jogo. E a parte do trabalho do mestre, ele adequar o jogo, né, a narrativa, às habilidades dos personagens, torná-las relevantes. Então, eu acho que essa coisa de você ficar mudando tira um pouco a personalidade do personagem. Então, por exemplo, em vez de você ser, sei lá, Nevasca, a rainha do gelo, porque você usa gelo, você tem tudo sobre gelo, você vai ser aquela que usa coisa de gelo e usa coisa de fogo e usa dano de relâmpago, né? Então, acho que tira um pouco a personalidade e aquela coisa única do personagem. Manifestação focada. Aperfeiçoando os seus talentos, você habilmente infunde seus movimentos com expressões ainda mais potentes do poder elemental. Eu leio fusão, eu já penso em artífice, o que me traz medo, PTSD. Uma vez por turno, quando você inflige dano a pelo menos um alvo, você recebe um efeito adicional determinado pelo tipo de dano escolhido pelo seu meio favorito na habilidade anterior. Frio. Um dos alvos da sua escolha recebe um D6 de dano e tem que fazer uma salvaguarda de Constituição. De novo, Constituição, né? E em caso de falha, a velocidade do alvo é reduzida em 3 metros, que geralmente é 1/3 do deslocamento normal de uma criatura, conforme o gelo meio que cobre ela.
Então, assim, e o alvo só pode ser afetado por esse tipo de habilidade uma vez por turno. Então, assim, primeiro, eu preferia particularmente que essa habilidade não desse dano e que ela só restringisse completamente o movimento do alvo. Eu acho que isso abre oportunidade para usos mais criativos dessas habilidades. E eu não tenho certeza de qual que é o significado dessa última frase. Né? Se ele está dizendo que é o seu gelo só afeta a criatura uma vez por turno, o que é óbvio, ou se ele está dizendo que mesmo se tiver outra pessoa com a mesma subclasse, a mesma habilidade, não vai afetar também. E aí, nesse caso, eu acho que é contraproducente, é contra-estratégico. Por quê? Você está desincentivando o trabalho em equipe, né? A cooperação, que é o coração, o D&D. Você estabelecer uma estratégia em conjunto. E aí várias pessoas podiam usar a mesma habilidade para completamente imobilizar o alvo. Mas, enfim. De fogo, um dos alvos, sua escolha, leva um D6 de dano de fogo. E chamas fortificantes, então, dançam em torno de uma criatura sua escolha, até 10 metros de você. A criatura escolhida recebe um D6 pontos de vida temporários. Então, eu entendo o que eles estão dizendo aqui, mas eu acho meio estranho, eu não acho que fica uma narrativa legal, uma temática legal. Se fosse clérigo, talvez, ok, uma pegada Lathander, assim, o fogo que renasce, né, a fênix. Mas eu acho que não fica legal essa ideia de um mago fazer o fogo dar dano e trazer vida, sabe? A ideia do fogo é que o fogo causa dano e ponto. Essa é a ideia do fogo em D&D. Ele gera mais dano do que as outras coisas. E acabou. Geralmente dano duradouro, inclusive. Em relâmpago, um dos alvos, a sua escolha, recebe um D6 de dano de relâmpago adicional e deve fazer uma salvaguarda de destreza, podia ser de outra coisa, contra o seu DC. Em caso de falha, o alvo não pode fazer reações até o fim do seu próximo turno, conforme a energia residual continua dando choque nele. De novo, eu preferia que não desse dano, mas que paralisasse ou atordoasse a criatura. Eu acho que seria mais interessante. Fisicalidade impecável. Então, a sua dedicação indolente e seu treinamento instauraram um senso extraordinário de precisão e graça na sua arte. Você recebe proficiência em salvaguarda de destreza, se você não tem ainda, e adicionalmente, quando você faz uma salvaguarda de destreza, você pode tratar uma rolagem de D20 de 9 ou menor como se fosse 10. Então, claramente, ele está meio que simulando um ladino, né, o que a princípio eu acho meio tosco. Se você quer a habilidade de ladino, pega ladino. Não vejo por que você vai ficar fazendo duas classes redundantes, né, do ponto de vista do design de jogos. Isso não contribui. Né? Você pode muito bem fazer multiclasse com ladino e resolve isso. Que mais? E, de novo, eu acho que essa é uma habilidade ótima para ser de nível baixo. Eles têm muito esse problema de inverter, querem colocar a habilidade mais legal logo de cara, só que aí ela acaba sendo também a mais forte. E as habilidades de Capstone, né, as mais fortes, acabam soando muito fracas. E é isso aqui, é esse ponto da trajetória, tanto faz, dane-se. Tanta gente já vai ter tanta habilidade muito melhor do que isso. Em seguida, a gente vê aqui os magos de Quandrix, que são feiticeiros e magos. Isso já é um pouco melhor porque são classes parecidas, fáceis de comparar. Para aqueles que se tornaram magos de Quandrix, a matemática e a magia andam de mãos dadas. Tais indivíduos aprendem a
repartir e analisar os fenômenos da natureza em seus componentes numéricos essenciais e, através da manipulação destes, alterar a realidade conforme seus desígnios. Seus talentos variam desde de físicas tangíveis, como um crescimento de plantas multiplicado e redistribuição de elementos de probabilidade, da probabilidade de elementos e aceleração, a exercícios teóricos bizarros que deturpam os fundamentos do espaço e de si próprio. Então, tem uma parte aqui que eu acho legal, né, essa questão da matemática, dos fractais, do crescimento de plantas, imaginar os efeitos mágicos como uma coisa matemática, que é uma descrição muito legal, mas eu acho que é flavor, e não tem que ser mecânica. Não tem substância o suficiente para virar uma mecânica própria. É muito legal, e nada impede qualquer um de ser um baita matemático. Então, não vejo por que fazer uma classe sobre isso. E, ao mesmo tempo, ela entra num espaço que é um pouco bizarro, que começa a ficar meio estranho, meio OP, né, de novo, invadindo o espaço do mago da cronologia. Inútil. Magias da subclasse. Então, devido a essa questão da probabilidade, né, você recebe o truque orientação, que é um dos truques mais fortes de D&D 5e, e é um truque de clérigo. Então, e como essa magia também é de clérigo, o raio orientador, parece que ela entra um pouquinho no território de suporte do clérigo. Então, basicamente, é um pouquinho melhor do que a magia análoga de mago, né? Mas o raio de fogo do mago geralmente é um truque, né? Então, ele não gasta espaço de magia, esse aqui gasta. Então, apesar do efeito adicional que esse aqui tem de dar vantagem no próximo ataque contra o alvo, meio que talvez não valha muito a pena usar. Aí fala de como você aprende novas magias e tal. Outras magias que tem nessa classe: aumentar e reduzir o tamanho, acho que faz sentido. Crescimento de espinhos, tipo, é bacana. Eu entendo a descrição que ele quer dar de que o crescimento do espinho ocorre de forma fractal, como de algo geométrico, como um floco de neve, assim, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, não tem nada a ver diretamente com a temática da classe. Então, ao mesmo tempo que é legal, é algo legal do cara escolher pegar, não de você colocar para ele. A aura de vitalidade, eu nunca gostei muito dela, dessa magia. Eu imagino que eles querem colocar aqui como se essa vitalidade extra, né, esse ponto de vida a mais, fosse você trazendo mais probabilidade da criatura não ser atingida e, portanto, ela ter mais vida. Aceleração faz sentido. Ou, não sei, talvez colocar lentidão aqui seria melhor. Controlar a água, eu não vejo por que isso está aqui, para ser bem sincero. Talvez a questão de transformar em gelo, né, em padrões geométricos e tal, mas, de novo, não é diretamente relacionado com a temática. Liberdade de movimento. Você consegue se libertar de amarras, então acho que tem a ver com a questão probabilística, quântica. Só que eu acho que a gente já está abusando aqui, está flertando com o abuso de quântica, não é bem assim que funciona. Eu gostaria de saber se algum matemático, de fato, um fã de D&D matemático, foi chamado para consultoria, eu duvido muito. Círculo de poder, ok. Pass wall, né, de novo, a gente está abusando um pouco da quântica. Funções de probabilidade. Então, ao utilizar os padrões matemáticos na realidade, você pode influenciar as chances no entorno de uma criatura para um lado ou para o outro. Quando você conjura uma magia usando um espaço de magia que tenha como alvo ao menos uma criatura, você pode escolher essa criatura ou outra criatura até 10 metros dela, incluindo você mesmo, e adicionar um desses efeitos seguintes.
Então, a primeira coisa, é muito confuso isso aqui, né? Dá para entender, ok? Mas é muito confuso. A habilidade é para ser simples, para no calor da batalha, você pergunta, o jogador consegue ler e te fala e rápido. Né? Isso aqui é muito cheio de exceçãozinha, né? Então, pode ser, se for um espaço de magia que atinge uma criatura ou que tem como alvo uma criatura a mais, você pode escolher aquela criatura ou outra criatura na área dela, pode ser você. Então, é muita, muita coisinha aqui e poderia ser mais simples. E aí você coloca um desses efeitos nela. Né? Então, a função diminutiva. A criatura escolhida deve ter sucesso em uma salvaguarda de sabedoria, podia ser melhor, ou ela rola um D6 e subtrai o número rolado do seu próximo rolagem de ataque antes do antes do começo do seu próximo turno. Então, basicamente, isso aqui está simulando uma inspiração bárdica. E a questão é que o bardo ganha essa habilidade no segundo nível. Né? Você pode pegar 2 níveis de bardo para ter isso. Você não precisa ficar, né, tendo uma habilidade que simula o bardo, que pisa no calco do bardo. Eu acho que essas habilidades de classe redundante, elas realmente não contribuem em nada. Porque basicamente isso aqui é uma palavras cortantes reduzida. Então, enfim, eu preferia que não tivesse isso. E função suplemental, que vai ser o efeito oposto, que é a inspiração básica propriamente dita. Então, uma vez antes do seu próximo turno, você escolhe uma criatura. A criatura escolhida pode rolar um D6 e somar numa rolagem de ataque ou numa salvaguarda de sua escolha. A criatura pode rolar o D6 depois rola o D20, mas deve decidir antes de qualquer efeito da rolagem ocorrer. Que é exatamente uma inspiração bárdica. Né? Então, basicamente, essa classe está copiando o bardo. E consegue isso no primeiro nível, com D6. É melhor do que o bardo faz. Então, é um bardo melhor do que o próprio bardo. É um pouco bizarro. Porque tem as melhores habilidades de todos os bardos. E também o foco que eles dão, que é só em ataque, né? Rolagem de ataque, ou uma salvaguarda, eu acho que isso traz um enfoque muito combate. Eu preferi um enfoque mais interpretação, então deixem aberto, bota teste de habilidade também. Já que você quer imitar uma inspiração básica, imita uma inspiração básica, mas faz algo bacana que dê para usar narrativamente também. Mudança de velocidade. Você aprende a manipular formas cinéticas e alterar a velocidade de outra criatura. Quando uma criatura que você pode ver começa o seu turno ou se move para um espaço até 10 metros de você, você pode usar a sua reação para forçar a criatura a fazer uma salvaguarda de carisma, gostei, já melhor, contra a sua salvaguarda, a sua DC de salvaguarda. E a criatura pode escolher falhar. Em caso de falha, a criatura é teletransportada a um espaço não ocupado da sua escolha, que você possa ver até 10 metros de você. Então, para que serve isso? Basicamente, serve primariamente para você, vamos supor, o bárbaro está indo para cima do inimigo, mas ele não tem deslocamento para chegar. Só que ele chegou perto de você, e você está perto do inimigo. Então, você teletransporta o seu bárbaro na cara do inimigo para ele poder atacar. E aí o bárbaro já está lá tancando o dano do inimigo. Só que isso é um pouco estranho, porque não é para você estar entre o bárbaro e o inimigo quando você é um mago ou um feiticeiro. Então já começa errado. Outros usos situacionais são você teletransportar o seu adversário, o seu oponente, para algum buraco, algum abismo que tenha dentro do alcance, que você possa ver. Só que é um uso meio circunstancial, meio situacional. É difícil você colocar isso como uma habilidade, porque não é consistente, não é previsível. E aí você pode usar essa reação, número de vezes igual ao seu bônus de proficiência, e ganha tudo de volta no descanso longo. Perfeito. Equação nula. Através de cuidadosos cálculos, você atribui aos seus inimigos equações abstratas que reduzem o seu poder.
Uma vez por turno, imediatamente depois de infligir dano a uma criatura, você pode forçar a criatura a fazer uma salvaguarda de Constituição contra a sua DC. Em uma falha, a criatura tem desvantagem em salvaguarda de força e destreza e os seus ataques com arma infligem metade do dano. Esse efeito dura até o começo do seu próximo turno. Então, assim, eu acho que é um pouco forte, porque é uma habilidade gratuita, digamos assim, é uma habilidade extra, não usa magia, não usa nada, e você vai poder ter o efeito de duas magias ótimas, que são lentidão, que dá desvantagem em salvaguarda de destreza, e raio enfraquecedor, que divide o dano do cara pela metade e dá desvantagem em salvaguarda de força. São os melhores efeitos dessas duas magias. Então, são duas magias muito fortes que você está condensando os melhores efeitos em uma habilidade extra. Isso é um pouquinho forte demais. Mas tudo bem, é nível 10, dá para entender. É a mesma coisa de sempre. E aqui, túnel quântico. Sempre que eu ouço quântico, me bate um medinho. Por quê? Porque me lembra de coach quântico, né? Enfim, geralmente, quando as pessoas usam o termo quântico, elas não sabem do que elas estão falando. Então, né? Sua expertise matemática se estende a alterar as equações fundamentais do seu próprio ser. Você recebe resistência a dano de contusão, dano perfurante e dano cortante. Eu não sei se eu gosto dessa questão de que a probabilidade te torna resistente a dano. Resistência é uma coisa, ser acertado é outra, né? Então, eu não sei se eu gosto dessa comparação narrativa aqui e da implicação mecânica dela. Adicionalmente, você pode se mover através de outras criaturas de objetos, como se fosse terreno difícil, ou seja, metade da velocidade, mas você leva um D10 de dano de força, que dificilmente é resistido, para cada 1,5 metro de deslocamento que você se mova dentro de uma criatura ou objeto. E se você terminar o seu turno dentro da criatura ou objeto, você é ejetado imediatamente para o espaço mais próximo, estou ocupado. Então, aqui você vê, ele não recebe dano depois, né, quando termina o turno, porque ele já recebeu durante o turno. Mas mesmo assim, ele recebeu dano que o outro não recebe. Né? Então, uma habilidade de uma subclasse é simplesmente mais forte do que a outra. E, de novo, isso aqui é bacana nos primeiros níveis. Nos primeiros níveis é divertido você ter essa jogabilidade de poder, de repente, passar por dentro de outra criatura, atravessar uma parede, bacana e tal. Nos níveis altos já não é tão interessante, não é tão bacana. Enfim, levando dano ainda, que é um dano maior do que o dado de vida do mago, do feiticeiro, não sei se vale a pena. Aí a gente chega no Silver Quill, né, os conjuradores da pena de prata, que foi particularmente a minha preferida aqui. Né, não é perfeita, mas é a minha preferida aqui. Serve para bardos, bruxos e magos. De novo, os mesmos problemas que tinha para outra, né, para a primeira subclasse que a gente viu, vão ter para essa também, porque está comparando as mesmas classes que são difíceis de comparar. Magos da Pena de Prata aperfeiçoam as suas palavras de poder. Eles canalizam a magia de luz e de sombras através de suas palavras, seja faladas em voz alta, escritas ou sinalizadas através de gestos. E aqui eu gostaria que eles tivessem alguma coisa do gênero tirar componente verbal das magias. Seria muito interessante para um mago, especialmente. Mas as 3 classes conjuradoras que estão aqui são as 3 que não fazem isso. O feiticeiro faz isso. Né? Essas 3 aqui não fazem. Seria interessante ver como ficaria a dinâmica disso. Mas, eu entendo que é um pouco forte, mas seria interessante e teria a ver com o tema da escrita, né?
As palavras de um mago da pena de prata trazem salvação aos seus aliados e desespero aos inimigos. Incrível. Parte inútil. Aprendiz eloquente. Você aprende o truque chama sagrada, mesmo comentário que eu fiz na primeira, ou zombaria viciosa. Zombaria viciosa é o feijão com arroz do bardo. Então, se você está escolhendo isso como um bardo, grande chance de que você já tem isso de qualquer maneira. Se você não é um bardo, isso aqui é meio inútil, para ser bem sincero. E aí você recebe proficiência em duas dessas habilidades. Mentir, né, blefar, intimidar, performance, atuação, persuasão ou intuição. Isso aqui, basicamente, se você não é um bardo, você vai virar um bardo. E se você já é um bardo, você já tem essas aqui. Então eu não entendo muito bem qual que é a utilidade delas. E qual que é o ponto disso aqui. Como eu disse, toda vez que você cria uma classe que é redundante, que imita a outra, você está desperdiçando tempo. Habilidade Silver Bards, né? Então rebarbas prateadas. Você pode invocar palavras entrelaçadas com magia para desmoralizar os seus inimigos e transformar seus infortúnios em um benefício para fortalecer seus aliados. Imediatamente, depois de uma criatura que você pode ver a 20 metros de você for bem sucedida em uma rolagem de ataque, um teste de habilidade ou uma salvaguarda, você pode usar a sua reação para desmoralizar a criatura. A menos que a criatura seja imune a ser enfeitiçada. E ela rerola o D20 e deve usar a rolagem mais baixa. Então, até aqui. Isso aqui é as palavras cortantes, palavra por palavra. Né? Então, você está roubando a habilidade mais útil do bardo. Né? Você está praticamente dando uma desvantagem a posteriori, né, depois da rolagem. Então, é como se você subtraísse 5 da rolagem. E 5 é a média de um D8. Ou seja, mesmo em termos de inspiração básica e palavras cortantes, já não é uma coisa de nível 1. Era para ser uma coisa de nível mais alto um pouco. E não contente com copiar palavras cortantes, né, eu gosto que tem esse cavear, a menos que a criatura seja imune a ser enfeitiçada, acho que também devia ter na inspiração básica, palavras cortantes, do bardo. E não contente com isso, ele também vai roubar o resto da inspiração básica dos bardos em geral. Se a rolagem de ataque, teste de habilidade ou salvaguarda falhar por conta disso, você escolhe uma criatura diferente, que você possa ver a 20 metros de você, e que pode ser você mesmo. Essa criatura é empoderada e pode rerolar uma rola de ataque, teste de habilidade, uma salvaguarda que ela faça em 1 minuto, usando o resultado mais alto. Então, você dá uma vantagem para ela, porque é melhor que uma vantagem. A criatura só pode ser empoderada por um uso desse negócio por vez. Parece ótimo. E você só pode usar isso uma vez, de forma bem sucedida, antes de um descanso longo, a não ser que você use um espaço de magia para usar de novo. Então, eu acho que é desnecessário. Tem essa tendência recente de que as habilidades só são gastas, especialmente de bardo. Você só gasta a habilidade se você for bem sucedido. Eu acho que isso mata um pouco a diversão, porque você não está mais escolhendo usar. Né? Simplesmente você é idiota se você não usa, porque sempre que se não for eficiente, não importa. Você recebe o uso de novo. Então, eu não sou muito fã dessa mecânica. E a parte de usar como espaço de magia eu acho bem justa. Simplesmente coloca para usar como espaço de magia. Eu acho que resolveria muito melhor. Em seguida, a gente tem o Ink Shroud, né, o véu de tinta. Nessa pegada de tinteiro, de escrita, pena, né? Você aprende a magia escuridão. Eu achei essa habilidade maravilhosa. Você aprende a magia escuridão. Soma ela, tudo mais nas suas magias.
como de costume, o bruxo se ferra. E você pode conjurar ela sem gastar espaço de magia. Quando você faz isso, e não pode fazer isso novamente até o fim de um descanso longo. Quando você conjura a magia dessa forma, você pode ver normalmente através da escuridão criada. E quando uma criatura que você pode ver começa o seu turno dentro da escuridão, você pode infligir 2d10 de dano psíquico na criatura. Eu acho isso muito interessante. Porque um dos problemas da magia escuridão é que quando você é um conjurador, você faz escuridão e você não vê mais ninguém. Logo, você não pode usar magias que tenham alvo. Com isso, você pode. Né, você pode continuar usando. E também traz uma nova funcionalidade em que você tem uma nova forma de infligir dano, uma nova dinâmica de combate. Eu só acho que é uma pena que só pode fazer isso uma vez. Né, e depois você só conjura normal e não tem esse dano extra. E nem pode ver através dela. Eu acho que o interessante seria você não ter um uso adicional, esse uso gratuito, corta ele, e aí você usa com espaço de magia normal, só que sempre ter esses efeitos adicionais, que são muito da hora. Parece engraçado porque parece que eu gasto metade do tempo lendo a habilidade cagada e metade do tempo descagando ela, né? Mas enfim. Em seguida, infundir eloquência, PTSD de artífice atacando de novo. Quando você conjura uma magia que dá dano, enfim, de novo, reforçando, sempre com dano, sempre com combate, vamos puxar uma coisa menos combate. Você pode invocar palavras adicionais de poder para mudar o tipo de dano da magia para a sua escolha, pode ser psíquico ou radiante. Então você pode transformar o dano da magia em psíquico ou radiante. Qualquer criatura danificada por esse dano extra, por essa magia, recebe dano extra igual ao seu bônus de proficiência e recebe uma alteração na sua como se chama, nos seus sentimentos, nas suas emoções, dependendo do dano que ela recebeu. Eu acho isso um pouco tosco, porque nenhuma classe conjuradora soma bônus de proficiência no dano da magia, não soma nem sequer o modificador de habilidade, quanto mais o bônus de proficiência. E ao mesmo tempo, no nível 10, esse dano vai ser tão irrelevante, não tem por que ele estar aqui. Especialmente considerando que são dano psíquico e radiante. Radiante tem uma porrada de criatura que é vulnerável, então recebe o dobro. Psíquico tem muito pouca criatura que resiste. Então, mesmo se tudo bem, ela não leva o dobro de radiante porque ela não tem vulnerabilidade, mas, ainda assim, ela não resiste a psíquico, então ela recebe dano cheio com certeza. E o total de criaturas que tem resistência a esses dois tipos é 0. Então, os tipos de dano são ótimos. Isso aqui se torna irrelevante. E aí o efeito adicional de cada um dos tipos, né? Psíquico, a criatura fica com medo de você até o começo do seu próximo turno. Ok? E radiante, a criatura fica enfeitiçada por você até o começo do seu próximo turno. Aqui é um pouquinho forte, porque além de ser o dano radiante que muitas criaturas recebem o dobro, por serem vulneráveis, geralmente efeitos e magias que enfeitiçam, né, efeitos de charme, eles que fazem a criatura te ver como um amigo dela, primeiro tem uma salvaguarda, geralmente de sabedoria, que é fácil de resistir, e a criatura tem vantagem se você ou seus aliados estiverem atacando ela, ou forem hostis a ela. Nesse caso, você não tem salvaguarda e você está sendo hostil à criatura, não interfere. Ou seja, você dá dano nela e ela fica amiga sua. É meio estranho, é muito forte.
E aí o de praxe, né? Quantas vezes você usa para descanso longo, bônus de proficiência. Palavra de poder. Você pode invocar uma palavra de poder, que é o pináculo do seu estudo mágico. Você ganha as seguintes opções. Desespero mortal. Quando o alvo da sua rebarba prateada, que era aquela habilidade que simula todos os usos de inspiração básica do universo, falhar na rolagem de ataque que você ferrou ele, então falhar na rolagem de ataque, no teste de habilidade ou na salvaguarda por causa dessa rerolagem, você pode invocar uma palavra de desespero para dar ao alvo vulnerabilidade a um tipo de dano da sua escolha até o começo do seu próximo turno. Eu acho um pouco tosco, né, por aquele motivo. Se você fizer isso, enfim, eu acho que seria interessante você poder manter até os fins do seu turno para garantir que pelo menos você vai usar. Né? No mínimo, você dá, sei lá, vulnerabilidade a psíquico e usa psíquico, né, o dano psíquico. Eu acho, ou vulnerabilidade ao radiante, enfim. Ou então você pode usar uma invocação altruísta. Quando uma criatura que você pode ver a 20 metros de você recebe dano, você pode invocar uma palavra de poder usando sua reação para garantir à criatura resistência àquele dano. E você recebe uma quantidade de dano psíquico igual ao dano que a criatura receber. Eu levei um tempo para entender isso aqui. Mas basicamente você está dividindo o dano que a criatura recebe entre você e ela. O seu amiguinho levou uma martelada, você recebe metade do dano, ele recebe metade do dano. Só que o seu é psíquico. Eu não vejo muita vantagem em colocar como dano psíquico, para ser bem sincero. Tudo bem que outros tipos de dano, às vezes, você tem resistência e tal, mas não sei se influencia muito. Deve ser pela questão de que você está canalizando mentalmente a dor, não sei. Mas, enfim, eu acho que daria para simplificar muito essa habilidade se simplesmente falasse que você divide o dano com ela. Enfim. E, por fim, finalmente, chegando, né, ao término, nós temos os conjuradores de Witherbloom, que são druidas e bruxos. E aí o problema, de novo, é que eles são muito diferentes, né? Como que você cria uma subclasse para duas classes tão diferentes. Magos de Witherbloom sacam sua magia da energia que flui infinitamente da vida e da morte e depois retorna. Eles veem a dualidade da vida próspera e da morte inevitável em todas as coisas, tocando e manipulando a transição de energia entre esses estados. Alguns dos aderentes da Witherbloom se focam em energias vitais para nutrir a vida e empoderar os outros, enquanto outros abraçam o dreno da vitalidade para o decaimento, para poder sugar e derrubar, né, eliminar os seus inimigos. Inútil. Magias da subclasse. Você recebe o truque poupar moribundos e a magia de primeiro nível, curar feridas e infligir feridas. Ou seja, você virou um clérigo, certo? De novo, é aquela crítica. É muito tosco você criar uma subclasse só para imitar uma outra classe. Você tira completamente a personalidade de cada uma das classes individuais. Eu entendo que no cenário de Strixhaven talvez não existe clérigo, não tem essa magia divina, mas, cara, na boa, joga de clérigo e fala que é arcano, sabe? Resolve tanto o problema. As magias que eles recebem: clérigo, bruxo, clérigo, bruxo, bruxo, clérigo, acho que clérigo e mago, clérigo. Então, assim, você vira um clérigo, não tem
não tenho muito o que dizer a respeito. E não importa qual das classes você está usando, se é druida ou bruxo, você provavelmente já vai ter metade dessas magias. Então, ela é só metade útil para você. Tocar a essência. Com uma ação bônus, você pode tomar um reservatório de essência vital para empoderar a si mesmo por 1 minuto. Ou até você usar essa habilidade de novo. Pela duração, você ganha os benefícios seguintes. Show. Crescimento exuberante. Quando você escolhe esse benefício e com uma ação bônus nos turnos subsequentes, enquanto esse benefício durar, então é algo que você tem que manter ativo, você pode gastar uma rolagem do seu dado de vida. Você recupera o número de pontos de vida igual ao número rolado, mais o seu modificador de habilidade de conjuração de magia. Eu acho essa habilidade muito legal, é muito boa, muito interessante, por alguns motivos. Ela te traz um jeito novo de gastar dados de vida, certo? Que você não precisa esperar um descanso curto para gastá-los. Inclusive, parte da minha mecânica da minha classe caseira de magos de sangue utiliza algo semelhante. E, inclusive, se vocês quiserem, vamos fazer o seguinte. Quando esse vídeo atingir 50 curtidas, eu disponibilizo para vocês PDFs que eu uso do meu mago refeito do zero, para ser mais interessante e mais divertido, das minhas subclasses de magia de sangue, e de criação de poções, que também é uma parte importante desse PDF. Eu vou disponibilizar esses 3 PDFs quando esse vídeo atingir 50 curtidas. Então, se você quiser esse material gratuito para você, compartilha o vídeo com seus amigos, coloca nas redes sociais, né, e dá essa força para a gente. Que mais? Só 50 curtidas é muito pouco para os 3. 50 curtidas e vamos atingir 350 inscritos no YouTube, pode ser? Então, ela é muito interessante porque ela te dá um novo jeito de gastar dados de vida e também, quando você gasta eles, você não precisa somar o seu modificador de constituição, você pode somar o seu atributo de conjuração de magia, o que é ótimo. O problema dele é que você está usando para essa habilidade com druida e bruxo, que são as únicas 2 classes para as quais descanso curto é absolutamente essencial. O druida recupera a forma selvagem dele, para poder virar animal. E o bruxo, ele recupera magias. Então, assim, não adianta para eles ficar abrindo mão de descanso curto. Literalmente qualquer outra classe aqui seria ótimo, mas para eles não serve para nada. E a outra habilidade alternativa aqui, né, que é o golpe amortecedor, sei lá. Quando você inflige dano, você pode mudar o tipo de dano para necrótico e ignora a resistência ao dano necrótico. Eu acho isso péssimo, né? Todo tipo de habilidade que ignora a resistência ou imunidade, eu acho péssimo. Por quê? Existe um motivo pelo qual uma criatura é resistente a um tipo de dano. Então, um vampiro, por exemplo, ele não é resistente a dano necrótico só porque sim. Ele é resistente a dano necrótico porque ele já é um cadáver, já é um morto. Ele só é animado, só se mantém vivo por conta dele ser permeado constantemente por energia negativa, energia necrótica do plano das sombras. Então, é óbvio que energia necrótica não vai ser tão prejudicial para ele quanto poderia ser, pelo menos. Então, o que essa energia necrótica tem de tão especial que ela supera essa resistência? Eu acho isso péssimo do ponto de vista narrativo, né? E do ponto de vista mecânico, meio que torna a resistência obsoleta. Você pode usar esse número de vezes igual o bônus de proficiência, por descanso longo e tal. Eu acho que seria mais interessante, talvez, se fosse uma vez só por descanso curto,
para ser o outro lado da moeda, né? Então te incentivar a ter descanso curto. Mas, enfim. E aí a gente tem o Witherbloom Brew, que seria, vamos colocar como poções, né? Mas é um tipo de fermentação. Você recebe proficiência com kits de herbalismo se você não tiver ainda. Eu acho isso muito legal. Eu adoro quando as habilidades da classe elas te dão proficiência em algo. Então elas te dão uma habilidade de usar um kit de herbalismo, por exemplo, que realmente mostra o desenvolvimento, o desabrochar das habilidades, das competências do personagem mesmo. O problema é que 50% de chance de você ser um druida quando você pega essa subclasse. Logo, você já vai ter e isso vai ser inútil para você. Portanto, isso só serve para aproximar o bruxo do druida. O que eu acho besta. Para que você vai ficar aproximando as duas classes? Elas são diferentes. Enfim. Quando você termina um descanso longo, você pode usar o kit de herbalismo e uma panela ou caldeirão para criar uma poção mágica, né? Poções mágicas. Você cria um número de poções igual ao seu bônus de proficiência. Nesse caso, eu acho que até passa a usar o bônus de proficiência em vez do modificador, mas eu ainda prefiro o modificador, sei lá, de inteligência. Cada poção requer o seu próprio frasco. Eu acho que isso é meio desnecessário, né, porque não é uma coisa que você tem que cobrar do jogador, é uma coisa que é para ser divertido para ele, falar, tipo, oh, eu quero passar em tal lugar, na vidraçaria para pegar um frasco. E o mestre em si, ele não vai ficar cobrando, tipo, ah, você tem um frasco aí para fazer isso? É meio tosco. Uma poção retém a sua potência mágica por 24 horas ou até ser usada. Para cada poção, escolha um dos seguintes efeitos. Fortificação, fortalecer. Quando você cria essa poção, escolha um tipo de dano da seguinte lista. Frio, fogo, necrótico, veneno e radiante. Por que não pode ser os outros? Não sei, né? Não vejo por que não poderia ser os outros. Uma criatura pode beber essa poção ou administrá-la a outra criatura como uma ação. Isso aqui é um fator comum em todas as habilidades aqui. Eu acho que eles poderiam ter colocado aqui no geral. Como uma ação. O receptor recebe resistência ao tipo de dano escolhido por 1 hora. Eu acho ótimo. Inclusive, eu acho que é assim que toda poção deveria funcionar. Eu acho que devia ser uma mecânica aberta para qualquer um que se disponha a aprender a fazer poções, não para uma subclasse específica. Eu não gosto, por exemplo, do artífice alquimista, que tem esse, ele que faz poção. Cara, fazer poção não tem nada a ver com ser um guerreiro, ser um mago, ser um bardo, tem a ver com saber fazer poção. Ponto. Enfim, eu entendo que ele está usando isso como se fosse espaço de magia adicional, né? Você basicamente tem o efeito de uma magia, só que um uso extra, sem gastar espaço de magia. Né? Que mais? Aceleradora. Uma criatura pode beber essa poção ou administrar outra criatura com uma ação. O receptor recebe 2d6 pontos de vida, que é o meio termo entre uma poção, entre uma palavra de cura, né, curar feridas, e uma doença ou condição da seguinte lista, afetando o recipiente, acaba. Então está mesclando ali, né, um meio termo entre palavra de cura e curar feridas, o que é ótimo, com a restauração menor, o que é excelente, né? Então eu acho até meio roubado ter isso aqui. É mais roubado ainda porque o usuário da poção que escolhe. E não é assim que funciona. Quando eu compro um remédio, eu não escolho o efeito dele quando eu tomo. O cara que fez o remédio escolheu o efeito, e se ele for o correto para mim, eu uso. Então eu acho que é um pouquinho sem pé nem cabeça isso aqui. E aí as condições que cura é enfeitiçado, amedrontado, paralisado, envenenado e atordoado.
Eu acho legal, atordoado eu acho um pouco estranho, porque é meio circunstancial, né? Ninguém fica atordoado por muito tempo. E eu gostaria que tivesse petrificado também na lista, porque geralmente quando tem algum bicho que petrifica, o grupo fica meio sem ter o que fazer. A não ser que você dê, né, faça um metajogo e dê uma poção de cura de paralisia, de petrificação, o grupo fica meio tipo, e aí? Né? Mas, tudo bem, existe magia restauração maior e tal, mas eu acho que seria interessante ter aqui essa opção. Especialmente, né, não sendo o usuário que escolhe, porque isso não faz sentido. E intoxicação. Como uma ação, uma criatura pode aplicar essa poção a uma arma simples ou marcial, ou seja, todas as armas, qualquer arma. A próxima vez que a arma ou a munição for disparada por uma criatura, perdão, por ela, que a arma ou a munição disparada por ela atinja uma criatura dentro de uma hora, o alvo recebe 2d6 de pontos de dano de veneno e deve realizar uma salvaguarda de constituição contra a sua dificuldade ou ficar envenenada por 1 minuto. Então, isso é bacana, de novo, né? Mas é como deveria funcionar, qualquer um devia poder fazer isso aqui. Tipo, qualquer um com kit de herbalismo devia poder fazer isso aqui. É óbvio. O adepto de Witherbloom. Então, a sua conexão com o fluxo da força vital se aprofunda. Uma vez por turno, quando você inflige dano necrótico ou restaura pontos de vida, usando uma magia, um alvo da sua magia pode levar dano adicional ou recuperar pontos de vida adicionais, igual ao seu bônus de proficiência. É legal, mas para 10º nível é uma habilidade meio tosca e, enfim, não agrega muito. O tanto de dano que você vai estar dando no nível 10 com magia, cara, você vai ter acesso a magia de terceiro, quarto, quinto ciclo. É estúpido, não tem por que usar isso aqui. E o Withering Vortex, né, um Vortex aí de morte, dor e sofrimento. Quando você conjura uma magia usando um espaço de magia que inflige dano necrótico para qualquer número de criaturas que não sejam mortos-vivos ou construtos, escolha uma das criaturas que levou dano. Você dê uma quantidade de energia vital igual a metade do dano infligido à criatura escolhida. Então, por razões óbvias, não funcionam em mortos-vivos nem construtos, porque eles não têm energia vital para você drenar. Né? E aí eu acho que talvez ficar cortando dano pela metade seja um pouco complicado, só pega o dano total mesmo. E então, nível 14 ou mais, então assim, sinceramente, uma criatura que não seja você, eu acho meio já broxante, que você possa ver até 10 metros de você, recupera um número de pontos de vida igual a energia vital drenada. Então isso é útil para quê? Você acerta o inimigo com essa magia e você transfere vida para o bárbaro do seu time. Então, essencialmente, você está ajudando ele a tancar mais. Essa é uma habilidade que eu acho muito legal, e eu acho, inclusive, tão legal que ela devia estar no mago da tradição arcana de necromancia. E por que eu digo isso? Pausa para área. Meu Deus. E por que eu digo isso? Porque o mago da necromancia ele não devia ter aquelas habilidades todas voltadas para criar um exército de mortos-vivos. Esse não é o objetivo de um mago necromante. O objetivo de um mago necromante é perpetuar a sua própria vida, a sua própria existência, achar um jeito de vencer a vida, de vencer a morte, propriamente dita. E é por isso que os magos necromantes, o objetivo deles é virar um Lich.
Quem cria um exército de mortos-vivos é um clérigo da morte-viva. Esse cara faz realmente um exército de mortos-vivos. Então, eu acho que esse é o tipo de habilidade, né, que mexendo com energia vital e transferência de vida, era ótimo para um mago necromante, né, devia estar na escola de necromancia, porque já é meio que um curso introdutório para Lich, né, daí para virar Lich. E você pode usar isso no número de vezes igual ao seu bônus de proficiência e recupera todos os usos ao fim de um descanso longo. E isso nos traz ao fim dessa análise. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Tem um problema, né, alguns problemas que ocorrem aqui frequentemente, que são problemas recorrentes na quinta edição, que eu não entendo, sinceramente. Coisas como, se você olhar para o Ranger, ele tem habilidades de nível muito alto, tipo 10º nível, que são habilidades de camuflagem, que, pô, é legal no roleplay, na interpretação, mas quando você chega no 10º nível, não é mais esse o foco, né? E seria da hora ter feito isso 7 níveis atrás, mas não no 10º nível. E tem o problema de que ela é imediatamente suplantada pela habilidade de 14º nível desaparecer. Então, que simplesmente te deixa invisível. Então, essa habilidade é meio inútil, a camuflagem. Ela seria muito melhor se ela aparecesse mais cedo. Em compensação, logo nos primeiros níveis, o Ranger já recebe a habilidade da consciência primeva dele, que permite que ele meio que se conecte com a natureza na área e descubra todos os tipos de criatura que tem ali e sinta a presença delas. E do ponto de vista de uma classe cujo objetivo final é virar um caçador, né, o Ultimate Hunter, né, você virar o caçador pica, isso é uma baita habilidade incrível, que ela automatiza o seu processo de caça, né? Então, você perceber o seu entorno por quilômetros e quilômetros de extensão é uma habilidade ótima para um caçador. Devia estar nos níveis mais tardios, né? Que é o que eu fiz. Então, eu troquei a ordem dessas habilidades na minha versão caseira do Andarilho, que é a minha versão do Ranger que funciona. Só que é inevitável. Qual que é o problema dessas publicações de baixa qualidade? Mesmo quando você conserta uma classe, quando você faz esse tipo de ajuste, as pessoas pensam, antes era mais forte, então agora está pior. Não está pior, antes estava quebrado, antes estava OP, então agora está melhor. Só que é difícil para quem não tem, de fato, uma experiência, uma proximidade com desenvolvimento de jogos, de perceber esse tipo de coisa, esse tipo de nuance. Então, esse é meio que um efeito adverso causado pelas publicações de baixa qualidade que as pessoas às vezes não enxergam, né? Isso é um problema, porque recentemente, desde que houve essa mudança, e desde que houve uma troca na gestão, há um tempo já, bastante tempo, de quem rege o desenvolvimento de novas mecânicas para a quinta edição, que eu não lembro o nome do encarregado agora, mas ele tem essa preocupação muito maior em quantidade do que em qualidade. Então ele sai liberando qualquer coisa para playtest. Só que não é assim que funciona. Em desenvolvimento de jogos, playtest é uma forma de você apurar e refinar, dar aquele retoque final, mas é um retoque final no produto. Você já viu o que você quer fazer, você já eliminou todos os problemas aparentes, todos os problemas óbvios e avaliáveis. E aí, quando você já tem um produto semi-acabado, você manda ele para playtest para ver se ele funciona de fato, e funcionando, você libera para produção, não funcionando, você dá algum retoque e libera para produção. Então, é para ser o retoque final. Playtest não é um lugar onde você joga qualquer tralha e deixa a comunidade ver se gosta, né? Então, falta essa percepção, falta esse tato, né? A filosofia de playtest atual da quinta edição é problemática e ela fica jogando lixo, assim. E é um problema particularmente forte quando você nota desde
Desde a da OA que saiu o Monge Astral e o Bárbaro da Alma Selvagem, que era bizarra. Você nota que não há mais essa preocupação em estabelecer um conteúdo de qualidade, é mais em publicar, né? E é um bagulho que soa forte, né? Quanto mais forte, melhor. O importante é causar impacto, atrair, né, novos públicos. Mas isso é problemático. Aquela WA eu cito como exemplo porque era ridículo. Era assim, você lê a habilidade e você viu o quê? O Bárbaro da Alma Selvagem, claro, isso foi consertado mais ou menos depois, mas era ridículo, porque o Bárbaro da Alma Selvagem, ele podia causar 1000 pontos de dano necrótico com uma ação bônus ao entrar em fúria. 1000 pontos de dano em área. E não bastando isso, ele recebia ainda pontos de vida temporários iguais ao dano que ele infligiu. Então ele recebia cerca de 1000 pontos também de vida temporária. Ou seja, nunca que ele ia gastar todos esses pontos. Ninguém ia conseguir dar 1000 pontos de dano nele. Mas o problema não é a habilidade em si, o problema é o descaso, né, o desleixo dessas publicações. Então, recentemente, exceto pela publicação da UA Dracônica, que saiu recente, eu acho que ela fez uns ajustes muito importantes e que já deviam ter acontecido há muito tempo, eu tenho ficado bem desapontado com o conteúdo que tem saído em UA. Isso, é aquela do Feywild com o coelho que tem o D12 de deslocamento, só que D12 não funciona, porque o grid funciona de 5 em 5. D12 não rola, não adianta. Então, essa sensação que eu tenho tido. Eu espero que essa análise tenha ficado contente, perdão que ela ficou um pouco longa. Eu já não aguento mais falar também, então vou encerrar por aqui. Mas muito obrigado para todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham curtido, que essa análise tenha ficado do jeito que vocês esperavam, tenha ficado ao agrado. E se vocês quiserem mais conteúdo como esse, coloque no comentário, conta pra gente, que a gente precisa saber também o que vocês gostam para produzir mais, ou o que vocês não gostam para parar de produzir, né? De repente, vocês não gostam desse estilo e a gente não faz mais, não tem problema. Mas, se você tiver gostado, deixa o seu like. Lembrando, se a gente atingir aqui 350 inscritos e 50 likes no vídeo, a gente vai ter a liberação desses 3 PDFs de complementos do jogo. Eu poderia dizer suplemento, mas é complemento mesmo, tá colocando coisas que faltam. Produzidos por mim, para quem tiver interesse, totalmente gratuito, certo? Então, vamos fazer isso valer, e eu vejo vocês numa próxima. Fiquem com a sua divindade de preferência, se você tiver uma. Não esqueçam de se cuidar, muito amor para vocês e fiquem saudáveis. Bye, bye.